Então, por que as crianças cristãs não comemoram o Halloween? Aqui eu vou colocar as coisas do Halloween, aqui eu vou colocar as verdades bíblicas. Porque para convencer essas crianças, nós temos que fazer tudo baseado na Bíblia. É o Espírito Santo de Deus que convence e através da sua palavra. Então, por que crianças cristãs não comemoram o Halloween? Porque o Halloween celebra a morte. É uma festa que celebra a morte. As pessoas se vestem de zumbi, de vampiro, tudo coisas relacionadas à morte. E por que será que a gente não pode fazer isso? Você diz assim para elas: nós somos cristãos e cristãos não celebram a morte, porque o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. É o que diz lá em Lucas 20:38. Daí você lê junto com elas, querido educador, esse versículo que diz que o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então esse é o primeiro motivo pelo qual nós não comemoramos o Halloween. O segundo motivo, sabe o que é? É porque as pessoas lá na origem da festa, quando elas criaram essa festa que nem é do Brasil, essa festa é lá de fora, elas faziam isso, diz a história, porque elas tinham medo da morte. Então, por ter medo da morte, é que elas faziam essa festa de se vestir, de colocar fantasias. Era como se fosse um ritual. Por quê? Porque elas tinham medo. E eu te pergunto, nós precisamos ter medo da morte? Não, né? Por quê? Porque Jesus reina sobre a morte. Lá em Apocalipse 1:18 diz que Jesus tomou a chave da morte da mão do inimigo de Deus, da mão do diabo, e ele reina sobre a morte. Então nós servimos a Jesus. Então não precisamos ter medo da morte. Nós, na verdade, aqui no Brasil, podemos falar da salvação de Jesus. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, no dia 31 de outubro, além de ser o dia da Reforma Protestante, no Brasil é o dia de proclamação do Evangelho. Que legal! Então, ao invés de sair por aí dizendo gostosuras ou travessuras, que é o que essa festa ensina, a gente pode levar a palavra de Deus, que é mais doce que o mel, que pode trazer vida às pessoas. Então tem muita gente que tem medo da morte, tem muita gente sofrendo com isso também. E nós precisamos proclamar o Evangelho, falar de salvação, porque o nosso Jesus venceu a morte. Vamos colocar então aqui no mural? E o terceiro motivo pelo qual crianças cristãs não comemoram o Halloween, sabe por quê? Porque é uma festa que incentiva a fazer o mal. E eu explico por quê. Lá fora, quando eles comemoram essas festas, as crianças se vestem de zumbi, de bruxa, de um monte de coisa, e elas saem nas casas e elas dizem assim: gostosuras ou travessuras? E sabe o que quer dizer travessura? Travessura é maldade de criança. Então quer dizer que se as pessoas não têm doce para dar para elas, elas vão fazer maldade com as pessoas? Isso não é um ensinamento que agrada o coração de Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos pôr coisas más diante dos nossos olhos. Lá o Salmo 101:3 diz isso. Se ele diz que não é nem pra gente ver, quanto mais fazer. Então essas travessuras que essa festa ensina, nós não podemos nem pensar em fazer. Quem pratica maldade não é de Deus, é do mal. Então a gente deve evitar ver essas coisas ruins e fazer essas coisas ruins. Nessa época, muitas pessoas assistem filmes de terror, fazem jogos de adivinhação, participam de coisas que são das trevas. E a Bíblia diz que a gente não deve pôr essas coisas diante dos nossos olhos. Então,
Não ao Halloween. Fora Halloween. E vamos celebrar as coisas de Deus.